Olá, eu sou José Carlos Guirado Júnior e esse resumo vídeo pertence a uma atividade da componente curricular Alfabetização e Letramento 1. Inicialmente eu gostaria de fazer um comentário, porque no meu entendimento de duas a três páginas, diante do conteúdo, do vasto material que nós temos na trilha 1, duas a três páginas são muito insuficientes para fazer esse resumo, né? Esse é o primeiro ponto, porque nós temos muitos vídeos e muitos textos. E aí uma outra questão que está colocada na folha de instruções para a construção da atividade, diz o seguinte: o grupo irá elaborar um resumo dos conteúdos da trilha. Quais conteúdos? Nós temos diversos livros, diversos artigos e inúmeros vídeos. Eu, particularmente, só fiz o resumo dos textos. Assisti os vídeos, mas a base do resumo, como consta nas referências, são os textos, tá certo? Então esse é um primeiro ponto. E aí eu penso que as instruções das atividades deveriam ser mais detalhadas, deveriam ser melhoradas, porque gera aí uma certa dúvida, né? A coisa não fica bem elucidada. Mas vamos lá, vamos ao ponto. A questão aqui desse vídeo resumo é a seguinte: começa lá desde a história da escrita, né, e a criação do alfabeto, né, isso lá na pré-história, de maneira que no Paleolítico os grupos, né, os grupos humanos, eles representavam os seus estilos de vida, os seus modos de vida, o seu cotidiano, de maneira bem rudimentar, em forma de figuras ou desenhos bem simples, né, e bem arcaicos, tá certo? E aí, a partir do Neolítico, né, que a escrita propriamente dita, ela começa a se desenvolver. Né, a partir da pictografia, né, que foi a base para as escritas cuneiformes, né, cujo principal exemplo aí são os hieróglifos egípcios. Isso por volta de 3200 a.C., né? E aí surge então a figura dos escribas, tá certo? Os escribas eram os responsáveis por decifrar, né, traduzir e escrever documentos públicos, enfim, todo tipo de escrita era de responsabilidade dessa figura chamada escriba, que por sinal ele era muito respeitado na sociedade de outrora, tá certo? E aí então a palavra alfabeto, né, que é de origem grega, significa um conjunto de letras para escrever, certo? E cuja origem vem lá do povo semita, né? Que podem ser chamados também de fenícios, tá certo? E aí, depois disso, né, esse alfabeto, esse conjunto de letras para escrever, ele se difunde pela Europa, certo? E aí então começa
a escrita registrada no nosso alfabeto aí greco-latino, né? Como nós conhecemos hoje, tá certo? Para a criança, o desenho, né? Porque voltando um pouco aí, se nós pegarmos lá o Paleolítico, e até mesmo no começo do Neolítico, os povos se comunicavam através de desenhos e pinturas, principalmente litográficos, né? Impressos em rochas, né? Então esse é o início da comunicação do Homo sapiens, certo? E para a criança, o desenho, né, ele é de extrema importância, é um passo inicial para o início da alfabetização e do letramento, certo? Porque é através do desenho que a criança revela os seus anseios, representa o mundo, representa a sua família, representa as suas práticas, representa a sociedade, representa os animais, enfim. É através do desenho que a criança se expressa de uma maneira bem generalizada e ampla, né? E aí nós temos as fases deste desenho, né? Nós temos aí isso fundamentado em Georges Henri Luque, Jean Piaget e o próprio Vygotsky, né? Nós temos as fases desse desenho, que são o realismo fortuito, que até os 2 anos de idade, esse desenho é involuntário e voluntário, e tem rabiscos aleatórios e sem coordenação motora, tá certo? Inicia-se nessa fase também o pré-esquematismo. Dos 3 aos 4 anos é o realismo fracassado, né? Os desenhos são independentes e justapostos, tá certo? E aí vem depois o realismo intelectual dos 4 aos 12 anos. Os desenhos são mais realistas ou abstratos e já contém alguns elementos importantes, né, de técnicas de desenho, de técnicas de representação. Por exemplo, existem legendas, né? A criança tem já uma visão de profundidade, de lateralidade, enfim, né? E aí também entra o esquematismo, o realismo e o pseudonaturalismo. E aí, a partir dos 12 anos, nós temos o realismo visual, tá certo? O realismo visual, então a criança já consegue, né, desenhar um objeto completo e criticar. Porém, na configuração de garatujas desordenadas, rabiscos, descontrole e desatenção, né? Existe uma outra fase aí que chamam de etapa simbólica. Essa etapa simbólica, formalista, são desenhos detalhados e verossímeis, né? E aí, por último, nós temos a etapa formalista veraz, que são desenhos fiéis e reais, né? E aí, nessa continuidade, existe a etapa formalista plástica, com desenhos técnicos, já com projeções, convenções e perspectivas e conhecimentos de desenhos técnicos e artísticos, né? Vamos falar um pouco agora da questão da ligação entre o desenho e a escrita. Podemos sintetizar de uma frase bem simples: uma imagem vale mais do que 1000 palavras, certo? Então é isso. O progresso e evolutismo do grafismo na escrita. A tônica desse departamento é que o desenvolvimento cognitivo do aluno não se dá de forma linear, isto é, cada discente aprende de uma forma diferente. Isso nós já temos aí, né? Cada um tem uma forma de aprender, cada um tem uma forma de assimilar, cada um tem uma forma de compreender uma questão, enfim. Então,
Na questão da escrita, por exemplo, o que serve para um aluno pode não servir para o outro no quesito alfabetização e letramento, né? Então nós temos que usar aí técnicas diversificadas, variadas, para obter êxito na alfabetização, né? As técnicas são variadas: desenhos, pinturas, palavras cruzadas, caça-palavras, quebra-cabeça, nuvem de palavra, gamificação, enfim, as técnicas são infindáveis, tá? E aí já, né, pegando essas leituras aí que foram feitas, né, a partir dos livros propostos aí, né, Alfabetização e Letramento, da Vanessa Lott e da Magda Soares, né, Alfa Letrar, toda criança pode aprender a ler e escrever, né? Caminhando nesse sentido, a seção Alfa Letrar, toda criança pode aprender a ler e escrever. A tônica é a confusão que a criança faz acerca do desenho com a escrita, ou seja, a criança, ao desenhar, ela pensa que está escrevendo, né? Fato que nós sabemos que isso não é verdade, e isso daí deve ser superado no processo de ensino-aprendizagem e nas práticas pedagógicas do docente, tá certo? E aí já partindo para um outro capítulo, né? Percurso da criança até a base alfabética e escrita. Capítulos de 1 ao 6, né? Num primeiro momento, a abordagem perpassa pela subjetividade das letras e as palavras, de maneira que essa alfabetização é caracterizada pelo concreto, pelo real, pelo tátil e pelo factível. Uma coisa que tem que ficar bem elucidada é que a criança, ela é muito tátil, né? Ela vive um mundo concreto, né? Então você fala a palavra casa para ela, você tem que mostrar a casa para ela ter uma assimilação completa, né? Se você fala a palavra carro, você tem que mostrar o carro num desenho ou presencialmente. Ela não consegue abstrair ainda. Por isso que no processo de alfabetização nós temos aquela prática comum, né? Tem o desenho, por exemplo, de um sol. E aí na frente a criança escreve sol, porque ela está vendo a imagem do sol ali, então ela associa aquela imagem do sol à palavra sol. Então nós temos que ter em mente que o mundo tátil, né, o mundo visível, factível no processo de alfabetização e letramento é extremamente importante, certo? A questão do valor sonoro silábico, né? Silábico com valor sonoro, né? Isso também é um outro ponto de extrema importância na questão da alfabetização e do letramento, né? Pedir para a criança pronunciar, por exemplo, a palavra casa, casa. Essa memória fonológica, né, é de muita importância no processo de alfabetização e letramento da criança, né? A memória fonológica, né? Conscientização fonológica, né? As repetições, né, em voz alta dentro da sala, elas são muito importantes, né? Sílaba por sílaba ou a palavra já na sua integralidade, certo? Então, basicamente é isso. Os livros de referência, né, que nós fizemos esse resumo já foram citados aí, né? E penso que também até 5 minutos é muito pouco tempo para dar conta de tudo que foi colocado aí, de tudo que foi proposto para ser lido e assistido, né? Então é isso. Muito grato pela atenção.